Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fomos Testemunhas de Jeová. Eu me chamo Cid Miranda, moro na cidade de Fortaleza, tenho 59 anos, portanto nasci em 1961. Estive envolvido com o movimento religioso das Testemunhas de Jeová do ano de 1978 até 1998. Foram 2 décadas dedicado à pregação comandada pelo corpo governante das Testemunhas de Jeová nos Estados Unidos. E fui muito obediente à cartilha desse corpo governante. Nós sabemos que tudo que o corpo governante escreve e passa para as suas publicações se tornam regras. E eu sempre fui muito obediente às regras, às normas da organização. Pregava de porta em porta, pregava dos púlpitos dos salões do reino, salões de assembleia, como ancião. Ancião é o termo usado para dirigente local, pastor. E eu servi do melhor modo possível, sempre atento às regras. Casei-me com uma testemunha de Jeová chamada Silene Miranda. Nós estamos casados há mais de 40 anos. Somos muito felizes. Eu tenho 2 filhos, Joel e Priscila, que são um orgulho para mim. E o meu casamento, a minha convivência foi toda, durante os 20 primeiros anos, tudo baseado no arranjo da organização. Pregávamos juntos, preparávamos as reuniões, marcávamos as revistas Sentinela, fazíamos estudo familiar, estudo pessoal, todas as recomendações. Eu era um leitor ávido das publicações da Testemunhas de Jeová. Pesquisava de capa a capa de cada publicação. De vez em quando, uma pulguinha atrás da orelha. Uma pulguinha vinha, se instalava, dava cria, outra pulguinha. Mas como eu não queria mexer no que está quieto, na minha zona de conforto, meu casamento, eu relevava, achava que aquelas dúvidas iriam passar, iriam acabar, um aqui, outro ali, eu não juntava as peças. Porque quando você junta tudo, dá um caldeirão de dúvidas. E quando a pessoa alimenta dúvidas e começa a questionar e até espalhar para outros, vira propaganda apóstata. E a pessoa pode ser expulsa como apóstata, que é um termo biblicamente terrível, e ela perde todas as amizades ali dentro, amizades organizacionais. Eu não sabia que aquelas amizades eram simplesmente organizacionais, porque elas se baseiam, se condicionam a seguir regras da organização. No dia que você abandona o movimento por motivo de consciência, você se torna um apóstata e as pessoas viram as costas para você. Você é execrado publicamente, porque na tribuna vão dizer que você não é mais testemunha de Jeová. Ninguém deve mais falar a partir dali com você. Você perde a associação que você teve ao longo dos anos. Você perde o contato com todos eles. E até os familiares deixam de falar com você só por motivo comercial. Ou seja, não existe mais convivência. Então, por saber dessas intimidações terríveis no âmbito emocional, social, enfim, familiar, você perder irmãos consanguíneos, pessoas que não vão mais se dirigir a você para se associar livremente, é terrível. Terrível. Você não quer mexer nisso. Você quer seguir, de fato, as regras, porque as consequências são muito sérias. E por muitos anos a Testemunha de Jeová que tem uma dúvida aqui, outra ali, não junta as peças porque não interessa mexer na zona de conforto. E esse foi o meu caso. Eu não queria mexer na zona de conforto emocional, familiar e assim por diante. Mas as dúvidas começam a perseguir a gente terrivelmente. Por exemplo, a organização mudou o serviço civil alternativo. Ela proibiu durante quase 50 anos. Em 1949 ela proibiu, dizendo que o jovem não podia mais servir
ao exército de forma alternativa. Os governos davam a oportunidade do jovem não pegar em armas, não treinar para a guerra. E aí os jovens tinham a opção do serviço civil alternativo. Mas nem isso o jovem podia mais, lá em 1949. Ele não podia servir num quartel, por exemplo, numa cantina, num restaurante do exército. Serviço civil alternativo por um motivo de consciência. O exército entendia, os exércitos do mundo entendiam, olha, a pessoa não quer pegar em arma, não quer ir para a guerra, não quer se treinar como soldado, porque quer se manter neutro politicamente, então vamos dar o serviço civil alternativo. Ela vai limpar o chão do quartel, ela vai fazer um almoço, ela vai servir num restaurante do exército, sem pegar em armas. Mas nem isso podia mais lá em 1949. Muitos jovens foram perseguidos, torturados, enfim, houve uma comoção. Jovens na idade de 18 anos aqui no Brasil, por exemplo, eram incentivados a não fazer sequer o serviço civil alternativo e pedir eximição. A organização orientava, lá em 1977 para 78, eu ouvi, 78 eu tinha 17 anos, que eu não podia servir o exército, tinha que pedir eximição. Um instrutor me disse isso, um outro instrutor me disse, não, peça a isenção, que é só, diga que tem problema de vista, nos olhos, que aí eles dão a isenção. Então eu pedi a isenção porque eximição significava a perda dos direitos políticos. Você não podia mais fazer concurso público, você não podia tirar um passaporte, você deixava de ser um cidadão. Olha só a coisa como é séria. E aí eu deixei, obviamente, na minha consciência, aquele assunto encerrado. Eu pedi isenção. Mas a organização, eu perguntei no dia. Naquela época eu perguntei. Eu digo, mas o que é a organização de Deus? Testemunho de Jeová, né? A Torre de Vigia. O que é que ela orienta? O que é que ela manda fazer? A eximição. Perda total dos direitos políticos. Tinha cartas secretas lá dentro, incentivando a isso. Os anciãos tinham que dizer assim, você tem que pedir a eximição. Era o correto do ponto de vista organizacional. Isso é um prejuízo muito grande. Mas para manter a neutralidade cristã, tem que manter. Muitos jovens fizeram isso. Tenho colegas, amigos meus que sofreram porque não podiam mais exercer cargos públicos, nenhum emprego público. Eu tenho alguns amigos que já estão fora e relatam isso para mim e a dificuldade enorme que eles tiveram ao longo da vida por conta dessa decisão. Sérias consequências. Em 1995, a organização, eu disse no início que eu lia as revistas de capa a capa. Eu lia tudo, todas as publicações corretamente. Então eu peguei a nota de rodapé da Despertai, existia uma notinha que dizia o seguinte, esta revista, dizia lá, Despertai, gera confiança na promessa de quem? Do Criador, de estabelecer um novo mundo seguro e pacífico. Olha o que é que ela dizia. Seguro e pacífico. Antes que passe a geração de 1914. Que viu todos os acontecimentos daquela geração de lá de 1914. A revista dizia isso. Isso até o dia 22 de outubro de 1995. Eu estava lá. Eu era um jovem ainda, os meus 34 anos. Então a organização ensinava que o mundo, lá de 1914, aquela geração que viu aqueles acontecimentos, aquela geração não passaria. E ela não passaria sem ver Deus, o Criador, estabelecer o novo mundo aqui na Terra. Até outubro de 95. Quando foi no dia 8 de novembro de 1995, aquela geração foi apagada, deletada, aquilo ali já não interessava falar na revista. Uma coisa que as pessoas alimentavam, porque elas estavam envelhecendo, bem como eu estava envelhecendo, e nós queríamos ver o novo mundo de Deus substituir esse mundo velho, anárquico, como ela dizia, na própria revista. No dia 8 de novembro,
Menos de um mês depois, a revista Despertai já não tinha mais aquela nota do mesmo jeito. Ela dizia, a revista, essa revista Despertai gera confiança na promessa do Criador. Era do Criador a promessa, viu? Não era da organização, olha só. Gera confiança na promessa do Criador de estabelecer um novo mundo seguro e pacífico, que vai substituir esse velho mundo anárquico, perverso, etc. Quer dizer, deixou de falar da geração de 14. Quem esperava sobreviver ao Armagedon, como a organização ensinava, e começar uma nova vida no mundo pacífico e seguro, como ela dizia, começou a ter dúvidas. A pessoa começou a ter dúvidas porque, puxa, o que é isso? O que é realmente isso? Que a organização diz uma coisa hoje, amanhã diz outra, e é que é coisa séria, mexe na vida das pessoas. Muitas pessoas adiavam planos comerciais, a vida acadêmica da pessoa, como ainda hoje a organização estimula a pessoa a não fazer faculdade, a vida acadêmica é transformada. Não, o Armagedon está às portas, para que eu vou fazer faculdade? Para que eu vou abrir um negócio? Enfim. Então muda muito a cabeça das pessoas. As pessoas passam a viver de acordo com aquelas regras. A regra é esperar o novo mundo, fazendo tudo pela organização, espalhando, divulgando, anunciando esse reino de Deus para amanhã, para já, para breve. Então a organização, ela mexia nas expectativas, nas crenças, no sistema de crença dela, a organização, era muito forte, e ainda é. As pessoas, quando leem qualquer instrução em A Sentinela, ou em alguma publicação da organização, elas estão seguras de que estão fazendo a vontade de Deus e não de homens. Elas vivem sob um jugo humano, pensando estar sob o jugo do Criador. E isso é muito sério. E começou a mexer muito com a minha cabeça, quando o William, que eu chamo de Bill, que é meu cunhado, que era co-ancião na mesma congregação aqui em Fortaleza, Sudeste, congregação Sudeste. Mas em 1997, dezembro, estava voltando de uma viagem internacional para os Estados Unidos e o meu cunhado, William, ele me aborda dizendo que conheceu na internet, trabalhava no mesmo centro de idiomas, escola de idiomas em que eu trabalhava. Ele veio falar que havia conhecido um ex-membro do corpo governante das Testemunhas de Jeová. Eu digo, ex-membro? Como assim? Uma vez membro do corpo governante, é para a pessoa ficar até o fim da vida. Como o oráculo das Testemunhas de Jeová, naquela época, o Frederick Franz, ou simplesmente Freddie, era o oráculo, fazia especulações proféticas, escrevia muitos artigos, pois o sobrinho dele, desse camarada, quarto presidente da organização Torre de Vigia, havia saído da organização. Ele não só foi ex-membro, mas ele era agora do corpo governante, mas ele era ex-membro da própria organização. Ele havia abandonado a organização. E aquilo foi um susto para mim. Digo, mas esse homem deve ter muita coisa para nos dizer, Bill. Ele disse, ele tem 2 livros, Crise de Consciência e Em Busca da Liberdade Cristã. Ele escreveu, depois que ele saiu, e eu acho que a gente pode ler esses livros. Eu digo, então eu vou pedir amanhã mesmo. Estava muito cansado da viagem, no outro dia eu já estava pedindo o livro. Pedi, chegaram os livros e começa então o ano de 1998. Eu começo a ler os livros e ligo para o Bill, esse meu cunhado. Bill, vamos traduzir os livros do Raymond Franz? Eu vou ligar para ele, o Raymond, e vou pedir para traduzir aqui para o português. E aí fui traduzir os livros. Eu e Bill começamos a traduzir. Comecei a ligar, fazer ligações para Raymond Franz. Na época nós não tínhamos o WhatsApp, tinha o ICQ. O Ray não mexia com o ICQ. E eu comecei a falar com o Raymond Franz bastante. O ano de 98 foi um ano que a conta telefônica... E eu descobri os bastidores do corpo governante. Eu comecei a saber o que realmente estava acontecendo lá no movimento TJ. Não só na minha época, mas em décadas passadas.
todas as doutrinas de fabricação humana, como funcionavam as reuniões do corpo governante, como era uma coisa totalmente humana, puramente humana, não tinha nada de Deus, não tinha nada de Deus. Ali se falava da Bíblia, mas nas reuniões do corpo governante nem a Bíblia era muito usada. Se falava ali sobre qualquer coisa que viesse contra a tradição dos ensinamentos da organização, qualquer coisa contra era descartada. Teve um estudioso, testemunho de Jeová, um ancião na Suécia, que mandou um calhamaço enorme de coisas contradizendo esse ano de 1914 que a gente falou há pouco, dizendo que essas datas, soma ali, diminui acolá, multiplica para ali, quer dizer, a matemática sendo usada para a especulação profética do ano de 1914, aquilo não tinha nada a ver, era um estudioso, um professor na Suécia, e esses escritos dele chegaram às mãos do Raymond Franz e ele levou para o corpo governante. Raymond Franz estava trabalhando num projeto chamado Ajuda ao Entendimento da Bíblia. Ele coordenava todo esse trabalho. Saiu depois, era uma grande biblioteca bíblica, e ele participou como coordenador desse projeto, e ele levou essas preocupações para o corpo governante, composto por 17 membros naquela época, hoje são 8, esse ano de 2020 nós só temos 8 membros do corpo governante, mas na época eram 17, e eles não quiseram saber, não vamos mexer nisso não. É tradição, porque o corpo governante havia dito que Jesus foi empossado como rei nos céus invisíveis, sempre invisível, era tudo invisível. E Satanás havia sido expulso aqui para a Terra em 1914, por isso que estava tão ruim, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, a pandemia de 1918 a 19, a gripe espanhola que matou 50 milhões de pessoas, muito mais do que essa pandemia agora. Então o mundo estava num estado de catástrofe, tragédias em cima umas das outras. E aí a organização dizia, em 1914, Jesus foi empossado como rei nos céus invisíveis. Em 1919, ele vem aqui investigar, ver como é que está a organização da Testemunhas de Jeová, aprova essa organização como a única organização verdadeira. Eu era Testemunha de Jeová, nem isso eu sabia na época. Ela tinha dito que Cristo havia inspecionado a obra e aprovado a organização. Isso era uma coisa, está lá. Ainda hoje é assim. Ainda hoje a organização afirma que Cristo inspecionou a obra e aprovou a obra, a organização de Deus, como elas chamam, como as Testemunhas de Jeová chamam a organização Torre de Vigia, e o canal de comunicação de Deus com os homens. Então, minha gente, eu e o William, nós escrevemos um livro, A Verdade sobre as Testemunhas de Jeová. O título original era A Verdade sobre a Organização das Testemunhas de Jeová. Nós escrevemos porque queríamos anunciar, divulgar, denunciar, expor os ensinos que não são bíblicos. Não tem nada de Bíblia ali. Se usa um texto aqui, outro ali, manipulando, fora do contexto, para provar que a organização é a organização de Deus. Mas são tantas coisas, tantos ensinos, que nós colocamos esses escritos no livro, A Verdade sobre as Testemunhas de Jeová, para que as pessoas possam conferir a informação nas publicações da organização. O que ela disse e depois disse de novo, disse, como no caso dos transplantes de órgãos, que ela liberou, proibiu em 68, liberou em 80, causando prejuízo e até morte para as pessoas, como no vídeo do William que ele falou. Ela proibiu o serviço civil alternativo, ela proíbe até hoje, né, e libera frações de sangue, ela proíbe as transfusões de sangue até hoje, ela proibiu vacinas na década de 30, 40, 50, enfim, ela brinca de Deus. Mas não são só essas coisas, tem muito mais envolvido. Quando um jovem deixa de fazer faculdade, não persegue uma carreira profissional, promissora, e abandona, e vai para o interior pregar essas bobagens da Torre de Vigia,
Todas essas coisas, quando nós juntamos tudo nesse livro, provas irrefutáveis, inquestionáveis, provas que são fatos, coisas que aconteceram. Aí você começa a ler, você tem essa crise de consciência, você quer sair, mas aí você sabe que você vai ser chamado de apóstata, as pessoas vão recusar falar com você, vão virar as costas. E é sobre isso que nós estamos gravando um audiobook. Um amigo nosso está gravando esse livro todo, que vai ser disponibilizado gratuitamente para quem quiser ouvir, ao invés de ler. Às vezes você vai para o trabalho, está fazendo a faxina em casa, botar ali o fone de ouvido, vai poder ler ouvindo, né? Ouvir o livro, ao invés de simplesmente ler. Nós estamos disponibilizando em breve esse material gratuitamente, para quem quiser. É o livro que a gente escreveu. É o nosso depoimento, é o nosso testemunhal de como nós fomos iludidos através de muitos anos. Uma coisa nós podemos dizer para vocês que é algo tranquilizador, alentador. A Bíblia não é propriedade de uma religião. Tudo que está na Bíblia, essas garantias que Deus vai interferir nos assuntos humanos, o resgate de Cristo, o sangue derramado pela humanidade, todas as questões básicas doutrinais que estão na Bíblia, estão lá na Bíblia, não estão nas publicações da organização. A organização usa a Bíblia, assim como outras religiões, outras seitas usam também a Bíblia. A Bíblia, ela é um livro que aqui, principalmente no Ocidente, é usado como a palavra de Deus. Então ela vai continuar sendo isso. A organização não tem direitos autorais da Bíblia. É isso que uma testemunha de Jeová precisa colocar na cabeça. A Bíblia é de uso geral, não é exclusivo da testemunha de Jeová. Ela não é propriedade de uma religião. Então, quando você começa a pensar sobre isso e que você pode ter uma liberdade de ler a Bíblia sem essa interferência humana, sem aqueles anciãos vigiando sobre suas vidas, é gente das congregações, aquela coisa, né? Aquele fuxico eterno, as fofocas acontecendo. Você sabe que isso acontece. Você sabe. E você diz, não, mas são irmãos imperfeitos, vamos colocar na conta da imperfeição. Mas aí começa, ó, cobrança, né? Pessoas vigiando a fé umas das outras, elas se tornam vigias da fé alheia. Você não pode deixar de ir a campo, a reunião, a nada que você é um irmão fraco na fé. Existem as duas castas, a casta superior, a casta inferior. A casta inferior é aquela que faz pouquinhas horas no relatório, que tem que fazer todo mês de horas, quantas horas você pregou, horas de serviço sagrado. Então essas coisas todas levam uma pessoa a ter um desgaste emocional muito grande, porque ela é cobrada. Ela nunca está à altura do nome de Deus, leia-se organização. Ela sempre está fazendo tudo ali, o tempo todo pela organização, mas nunca é suficiente. Então esse julgo humano, que é bem descrito em Mateus capítulo 23, as pessoas elas agem de forma farisaica. Muitas dessas pessoas lá, líderes religiosos, anciãos, estão lá pelo poder, eles gostam de exercer o poder. Homens que não seriam muita coisa no mundo, né, no mundo comercial, etc., a organização confere a essas pessoas um poder, e as pessoas gostam de exercer poder, dizendo que vão pastorear, mas na verdade vão cobrar relatório de campo, relatório de serviço. Essas pessoas gostam desse poder, o poder que emana desse cargo de ancião. Alguns estão lá por amor, sim, por amor. Não existe só pessoas más que gostam de poder. Existem essas, existem as pessoas boas. Para você não dizer aí, olha, o Cid, aquele sujeito que aparece aí na internet, ele fala muito mal dos anciãos. Não, tem pessoas boas também. Assim como tem a banda boa, tem a banda podre. A banda nobre com a banda ruim. Pessoas do bem, pessoas do mal, em toda a sociedade humana organizada. Todo lugar você vai ver isso. Isso não é uma característica da Testemunha de Jeová. Aqui estão os melhores pais, os melhores amigos, os melhores irmãos. A pior Testemunha de Jeová ainda é melhor do que o mundano, a pessoa do mundo, né? Um descrente, como se chama hoje. Não. Ali há as duas versões, o joio e o trigo. Não é por causa de pessoas que nós saímos, não foi cansaço, fadiga espiritual, nada disso.
Não foi pelas pessoas, não foi porque estávamos cansados de fazer aquela obra, não. Foi por questão de consciência. Ensinos que estão errados, em conflito com a palavra de Deus, não batem, são muitos. Nós juntamos tudo isso daí num livro, além dos livros do Raymond Friends, Crise de Consciência e Em Busca da Liberdade Cristã. Nós juntamos isso num livro nosso, pesquisado, estudado criteriosamente, sem sensacionalismo, sem querer machucar, sem querer magoar pessoas, porque nós não combatemos pessoas. É importante que quem sai da organização também faça uma obra de esclarecimento, não de acusações, condenações dos outros, que essa época de intolerância, essa época de dedo em riste, condenando as pessoas, já passou. Nós não estamos condenando ninguém. As pessoas são pessoas, sempre vão errar. Nós não queremos magoar, machucar, fazer o que a organização faz com quem sai. Ela diz que as pessoas estão comendo na mesa de demônios, que você, testemunho de Jeová, não pode se associar com quem sai porque é o controle, né? É o controle de informações, porque essas pessoas são diabinhos, né? Que comem na mesa de demônios, elas servem alimento estragado para você. É isso que a testemunho de Jeová fica ouvindo lá dentro. Que quem sai é como uma porca lavada que volta a se revolver no lamaçal. São inimigos de Deus. Não existe isso. Nada disso é verdade. Nós não somos inimigos de Jeová. Nós não somos inimigos da Bíblia. Nós não combatemos pessoas. Nós combatemos ideias erradas, ensinos que não são bíblicos, como esse da desassociação do modo como é feito entre as testemunhas de Jeová. Removei o hominico, qualquer um que se chame irmão, que seja extorsor, beberrão, aí uma lista de coisas que ninguém é. Eu e o William sempre fomos professores de inglês. Eu fui orientador pedagógico, professor, orientador pedagógico, diretor comercial e pedagógico. Fui também franqueado da franquia de escolas de idiomas, uma franquia internacional. Então, trabalhei, criei meus filhos, sou pessoa normal, assim como as testemunhas de Jeová que saem, são pessoas normais, que apenas estiveram em conflito com aqueles ensinos e não desejam mais servir à organização. São essas pessoas, são pessoas simples, são pessoas amorosas, tem muita gente amorosa que sai por causa exatamente desse amor às pessoas. Elas não suportam mais ver aquilo ali. A organização faz um congresso, o amor que nunca acaba, e elas viram que o amor acaba, é só ir para casa que começam as cobranças, começam as vigilâncias, começam os tratamentos desamorosos. Então elas não queriam mais estar sob essa condição. Elas não queriam mais estar sob esse espizinhamento de pessoas ali dentro. E se livraram daqueles ensinos que não são bíblicos. Que o mais importante é isso. É você não viver achando que está servindo a Deus e, na verdade, servir na organização. Que aquela organização não é de Deus. A Torre de Vigia não é uma organização guiada por Deus. Ela diz que o Espírito Santo a guia. Então, ela bota a culpa no Espírito Santo de Deus. Está guiando, orientando. Ela não diz assim, inspirados, que ela é um jogo de palavras, mas dá tudo no mesmo. Ela não diz que é inspirada, só os apóstolos eram, só os escritores bíblicos eram inspirados por Deus, mas que ele, corpo governante, aqueles homens que estão ali, são guiados, orientados pelo Espírito de Deus, mas dá tudo no mesmo, porque quando a orientação sai, as testemunhas de Jeová fazem questão de seguir, como se fosse uma inspiração divina que aqueles homens tiveram e estão passando. Mas como é que o Espírito Santo conduz a erros tão sérios, que levaram a óbitos, a morte de pessoas? Como é que pode isso? Então você vai poder comprovar isso no livro, no audiobook que nós vamos lançar em breve. Nós vamos anunciar aqui neste canal e em outros canais de Este no Jeová. Nós estamos reformulando também, eu e o William, a página testemunha.com.br, que ela estava meio caduquinha na parte de desenvolvimento da página. Alguns sites, alguns inscritos não estavam entrando, estavam dando tilt. E nós estamos reformulando. Em breve também vai ser lançada a página bem nova, com outras informações também. E o livro
que vocês devem ler. Se você é testemunho de Jeová, se você é ex-membro da organização, leia. Ouça o audiobook que vai ser lançado. São essas informações que nós teríamos por enquanto. Nós vamos gravar um outro vídeo falando dos capítulos do livro A Verdade sobre a Testemunho de Jeová. E aí você vai ter a oportunidade de conhecer esse nosso trabalho mais profundamente, se informar, porque a informação não é só poder, a informação é mais do que poder. A informação, ela é liberdade, ela é paz de consciência, ela é tranquilidade de você saber que você não saiu da organização de forma indigna. Que a organização, ela, quando a pessoa, por exemplo, adultera, fornica, faz alguma coisa do ponto de vista bíblico errada, ela é jogada para fora e a pessoa se sente muito indigna. A organização é que é santa, que é pura, que a organização trabalha de modo asséptico, ela vai expulsando os transgressores, tanto do ponto de vista bíblico quanto não bíblico, como esse de crise de consciência, que a pessoa tem, quer sair por discordar dos ensinos dela, ela vai jogando para fora. E aí as pessoas que saem não podem mais falar com quem está dentro. Ela proíbe os que estão dentro. Então, o que é que acontece? A pessoa, para sair dignamente, corretamente, ela tem que pesquisar, ela tem que ver, conferir essas informações. Não é o Cid ou o Bill, meu cunhado, e ninguém, o Raymond Friends, não é ninguém que vai dizer para você que você está na organização errada, que essa organização não é de Deus. Não é essa pessoa que está falando com você agora. É você mesma ou você mesmo que vai conferir e saber que está numa organização que não é de Deus. Fomos testemunhas de Jeová.